A gente tem três pilares aí, e sem uma delas você já não vai estar conseguindo dar sequência, né? Porque o grande importância de você estar falando inglês, você estar aprendendo inglês, é você estar conseguindo dar. Hello guys, welcome to another video. Estamos voltando ao canal. Lembrando que, galera, que o intuito desse canal, o intuito desses vídeos é justamente a gente conseguir fazer com que a gente consiga absorver o inglês de uma forma intuitiva, certo? Eu acredito que o inglês você consegue absorver ela de uma forma mais intuitiva, até porque quando você aprende português mesmo, né? Não sei se você já pensou nisso, você aprende português de uma forma mais intuitiva, direta e tal. E eu quero tentar trazendo as mesmas coisas que você aprendeu com o português, que muitas vezes a gente já esqueceu, e muda um pouquinho quando a gente está aprendendo um outro idioma, para o inglês também. Então, o intuito desse vídeo de hoje é a gente falar sobre os três pilares do inglês. São três coisas que eu acho que se você não tiver uma delas, você vai cair e não vai dar certo. Como se fosse uma pirâmide. Você já viu pirâmide com dois pés? Já viu pirâmide com dois pés? Não, não, não. Só, sei lá, só se for um tripé, né? Daí É, fica assim a parte de baixo, assim, não é é, pirâmide, é eu, tripé. eu, eu não sou Não é de matemático. pé, né? Nem tripé, né? De pé, sei lá. Tripé, Não dá, tripé, né? tripé não dá certo. Eu só vi tripé. Tripé tem pelo menos três. Então, É, tipo não, não vi assim. não. Então é isso aí, galera. A gente tem três pilares aí, e sem uma delas, você já não vai estar conseguindo dar sequência, né? Porque o grande importância de você estar falando inglês, você estar aprendendo inglês, é você estar conseguindo dar prosseguimento aquilo ali, entendeu? Então, os três pilares, tem mais de longo, são estímulo, frequência e afinidade. O que seria um estímulo, Lucão? Você tem alguma ideia aí, já? O que seria um estímulo? É, sei lá, motivação para o cara aprender, não sei. Não sei. Estímulo, sei lá, a música que eu escuto, é um estímulo. Música que você escuta é um estímulo. Tudo que você tenta fazer sentido na sua cabeça, ele é um certo de um estímulo, entendeu? Porque o que acontece? Igual quando uma criança está aprendendo a falar o português, por exemplo, ela não entende tudo logo de cara, entendeu? Mas ela sempre está com algum certo estímulo para ela estar se focando e estar aprendendo um pouco mais adiante à frente. Já foi até comprovado cientificamente, né? Que quando a criança aprende a falar o português mesmo, aprende a falar o inglês, o que for, o que acontece que os pais fazem? Os pais não necessariamente falam no entendimento da criança, elas falam um pouquinho mais acima. Ou seja, esse um pouquinho mais acima, um pouquinho, uma linguagem um pouco mais complexa, é o estímulo que está dando para ela. O que seria esse estímulo? É ela tentar entender e fazer sentido. Tipo, caraca, eu não entendi isso daí, mas como é que seria isso, entendeu? E não é necessariamente você saber o que é tal coisa, é você justamente você ter esse estímulo de você conseguir, pô, qual que é, o que quer dizer isso, entendeu? Essa sua pergunta que você se faz na sua cabeça já faz um estímulo para você conseguir, tipo, tá conseguindo dar os próximos passos no inglês. Isso faz sentido? Parece um pouco contra-intuitivo, né, Jean? É. Na real, eu achei até fez sentido intuitivo, né? O estímulo intuitivo me fez, sei lá, eu fiquei mais, entendi melhor isso agora, como é que é intuitivo e como é que o estímulo pode ser intuitivo. Eu achava que tinha que ser, sei lá, mais direcionado, mais pressão mesmo. Tá, pega o livro Exato. aí e lê. Exatamente. Exatamente. Isso volta ao que a gente estava falando antes, né? De você conseguir absorver o inglês de uma forma intuitiva. Então, o estímulo é justamente isso. Então, e isso pode ser feito de diversas formas. Você pode fazer isso vendo filmes em inglês, você pode fazer isso escutando alguém falar inglês, você pode fazer isso escutando música, mas é sempre assim, que esteja num nível um pouco mais difícil para você, onde você consiga realmente estar se tentando se fazer essas perguntas e tentando fazer sentido do que está acontecendo à sua volta, entendeu? E aí agora a gente tem o segundo, que seria a frequência. Por quê? Por que a frequência e o estímulo têm importantes? E não tem como ficar separado. Só vocês vão ver que é como se fosse um pilar, é um ciclo, certo? Um sem um, você não consegue fazer o outro. Porque sem a frequência, você só dá o estímulo uma vez, e se você só der o estímulo uma vez, você não vai estar conseguindo realmente aprender aquilo ali. E isso acontece em todas as formas que você for aprender alguma coisa. Seja, por exemplo, eu sou um jogador de basquete, eu estou com uma camisa aqui do basquete aí, de um jogador e Quem é que tal. tá aí? Eu não tô conseguindo ver. Quem é a Oi? celebridade? A celebridade aí da sua É camisa? o Luka Doncic. Não conheço, não. Se não Conhe- for Michael Jordan, pô, não, não valeu, não. Michael Jordan todo mundo conhece. Né? Quem É não só Michael Jordan, é só Michael Jordan que vale. O resto não vale, não. o resto ninguém joga. Então, o que que acontece? Quando na época que eu estava jogando basquete, que eu estava aprendendo e tal, eu tinha aquele estímulo de estar arremessando a bola, certo? E só que era uma coisa que, tipo assim,
na hora do jogo, ela tem que ser automática, não pode necessariamente pensar naquilo ali. E o estímulo que você tem que estar dando está sempre fazendo aquilo ali. Ou seja, a frequência ajuda a ficar de uma forma muito mais automática. Então, pode ver. Agora, eu estou falando, eu não estou necessariamente pensando nas palavras que eu estou usando, que eu vou usar, ou na regra gramatical que eu vou fazer, que eu vou. Lembra daquelas aulas do professor? Ninguém lembra das aulas dos professores de português quando você está conversando com alguém. Ou você lembra, Jaime? Não, inclusive, eu acho que você deveria usar uma coordenação assindética adjetiva aí para poder. Para poder falar corretamente, né? Mas não funciona assim, né? É Não, exatamente não. isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Então, o estímulo, a gente entender alguma coisa, realmente tentar fazer sentido, e a frequência de estar, por exemplo, ali, né, fazendo a cesta, toda hora arremessando aquilo ali, para você conseguir fazer aquilo ali de uma forma, ter vários estímulos, né? Porque senão você vai ter só um estímulo aqui uma semana, um estímulo no outro dia, e aí não vai fazer muito sentido. Seu cérebro ele precisa de fazer várias sinapses em inglês novas, entendeu? Tá tentando realmente entender e captar aquele idioma para que você consiga realmente estar dando um passo e estar conseguindo realmente estar vendo alguma diferença. Porque eu acho que uma das coisas que mais frustra as pessoas é justamente isso, de você estar estudando, mas você não está conseguindo ver o seu avanço. Não é, Jane? O que você acha disso? Você concorda com isso? Eu que aprendi na base da porrada, né? Até começar a estudar contigo, claro que faz todo sentido para mim. Até porque eu aprendi com dicionário do lado, então até Exatamente. conhecer o teu método aí foi doloroso. Exatamente, exatamente. Às vezes a pessoa volta para as coisas antigas, né? Igual quer ficar usando um dicionário, ficar usando um livro, ficar usando. Você pode fazer isso, pode servir como complemento, mas não necessariamente é isso que vai fazer você aprender de fato, entendeu? Eu traduzia frase por frase, né? Traduzir frase por frase. E isso nem adianta, nem faz sentido. Às vezes eu converso com as pessoas, por exemplo, ontem mesmo um amigo meu me mandou um vídeo falando de um cara, eu não sei se você já viu isso, um bandido que estava fazendo, o repórter foi entrevistar ele, só que ele foi entrevistar ele e o cara começou a responder em inglês para ele, pro repórter, tipo assim, I don't speak Portuguese, não sei o que e tal. Só que aí ele foi falando as coisas, aí eu falei assim, pô, aí você já mata que ele fala que ele não é, que ele tá traduzindo na cabeça dele, que ele não tá realmente, não é um gringo realmente, entendeu? E ele falou assim, I'm not thug. Você sabe o que é thug? Thug, eu acho que é tipo vagabundo, coisa do tipo. Thug é tipo vagabundo, bandido e tal, entendeu? Só que assim, nunca que você vai ver alguém, tipo, sendo preso numa situação dessa, falando assim, I'm not a thug. Tipo assim, você vai ver assim, I didn't do it, or I'm not a thief, né? Não sou ladrão. Tipo, mas, tipo assim, thug é uma expressão muito, tipo, é exatamente a tradução de bandido, entendeu? Você coloca lá bandido, aí aparece lá thug. Aí você fica assim, tá, é isso que eu vou usar. E não é necessariamente nesse sentido. Ou seja, até traduzir mesmo não faz muito sentido, entendeu? Se me pegasse a falar, por exemplo, "Hey, you got the wrong guy, you got the wrong guy, not me. Tá certo? Não sei. Exato, exato. Tipo isso, tem mais sentido. Eu E vi um aí, esses dias que foi o contrário, foi a polícia dando instrução para um cara que não falava inglês. Aí era engraçado, porque eles queriam fazer que o cara ajoelhasse no chão, aquele padrão americano, e o cara não estava entendendo. Aí chegou um absurdo do policial ajoelhar para ver se o cara ajoelhava, porque ele estava muito perto do carro e o policial com medo. Será que esse cara muito perto do carro vai pegar uma arma e tal? Esse cara desesperado. Só que o cara parecia assim, né, pela cor da pele, pelo jeitão assim dele, parecia ter, né, aquela fisionomia muito hispânica. Eu não entendia mesmo, foi uma situação tensa e cômica ao mesmo tempo. exatamente, exatamente. Então, tipo, se você não entende, fica tipo assim, caraca, como é que vai fazer? O que tem que você ver? Aí a pessoa tem que começar a encenar, né? Mas aí, então, indo para o próximo e último pilar, que não necessariamente tem uma forma correta, né? Que é a da frequência, certo? O que seria a frequência? Da frequência não, da afinidade, desculpa. A frequência e a afinidade é bem parecido. Por que eu falo que a frequência e a afinidade com coisas diferentes? Por quê? Porque quando você consegue necessariamente fazer algo, por exemplo, você consegue acordar de manhã e fazer aquela coisa, pá, e ter uma frequência naquilo ali. Só que para você conseguir realmente aprender inglês de fato, você precisa de uma certa. Você precisa gostar um pouco do que você está fazendo. Porque o que vai acontecer? A nossa cabeça, o nosso cérebro, ele está sempre querendo. Ele sempre quer ser muito preguiçoso. Ele não quer fazer a coisa difícil que é você realmente aprender, de você realmente se desafiar. Correto? Então, ele está sempre procurando alguma forma de
mais eficiente. E o nosso cérebro sempre faz isso, ele quer fazer aquela coisa com mais eficiência. Só que se você consegue tirar um prazer daquilo ali, do que você está aprendendo, você começa a gerar dopamina e tal, aí consegue falar um pouco de mais hormônios, das coisas mais chatas, mas você consegue gerar um prazer naquilo ali, e conforme fica mais prazeroso, você consegue dar mais sequência. E é exatamente isso que você tem que procurar fazer, principalmente quando você está aprendendo um idioma, quando um segundo idioma. Porque quando é seu primeiro idioma, você precisa daquilo ali para sobreviver. Você não tem muita escolha. Você está aprendendo português e tal, você precisa, tipo assim, cara, tem que aprender aquilo ali, porque senão você não vai conseguir comunicar, você não vai ser um ser humano na sociedade, entendeu? Porque você precisa estar conseguindo falar e fazer com que as pessoas entendam o que você está falando. Até numa idade pequena, né? Se você está com dor, está chorando, o bebê lá, ele está se comunicando, porque ele sabe que se ele chorar e ele apontar para algum lugar, ele está se comunicando, começa a conseguir falar aquilo ali, e ele, quando ele está com fome, ele consegue comer. Então, é uma coisa muito de sobrevivência quando a gente está aprendendo o nosso primeiro idioma. Mas quando a gente está aprendendo o nosso segundo idioma, a gente precisa justamente dessa afinidade. Eu acho até que um dos pilares, não tem um certo pilar mais importante, mas eu acho que um dos pilares que a galera mais peca e não tem tanto, de realmente procurar algo que goste muito para conseguir ter essa afinidade e estar realmente dando sequência e prosseguimento àquilo ali. Aí eu posso dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, as maneiras que você vai estudar inglês, a maneira que você vai ver as coisas em inglês e tal, pode ser diferente. Às vezes a afinidade que o Jaime tem, as coisas que ele gosta de ver, é diferente do que eu gosto de ver. Por exemplo, vamos supor que você gosta mais aí, Jaime? Fala aí pra gente. Eu já não gosto, não tenho interesse, eu não gosto de basquete. A Não parada que gosta de vai trazer basquete, é mas tipo assim, futebol, entendeu? não é muito do interesse dele. É Mas aí eu pergunto futebol, aqui, então. você gosta nem de futebol, mas aí, tipo, o que você costuma Não, ao contrário, eu consumir? gosto de futebol, não gosto de basquete. Isso. Mas o que você costuma consumir de, ah, de português mesmo, que eu digo, no seu dia a dia? Ó, ultimamente eu sou um cara que gosta muito de YouTube, então eu virei a nova pessoa. Parei de ver babaquice de política, que não vai me levar a nenhum, comecei a ver assuntos relacionados a business, né? Ah, Finanças e tal. legal. Então você é um cara que já consome muito conteúdo sobre business no Sobre YouTube. empresa, sobre empreendedorismo. Exatamente. Então, tipo Eu assim, falei aí, inglês, mas exatamente. Então aí já tem um assunto que o Jaime gosta de ver. Então, tipo, qual seria a coisa mais importante para justamente criar e ter esse domínio, né? E não pecar, né, nesse lado da afinidade? O que é que a gente teria que fazer? É realmente focar e dizer, pô, ó, a gente precisa dar o estímulo. O que é o estímulo? Aquela processo todo que eu falei antes. A frequência, gente, tem muito mais a ver com, tipo assim, tem que ser uma coisa diária, tá? Aprender inglês tem que ser uma coisa diariamente. Você não pode simplesmente não, eu vou estudar uma vez por semana, ou eu vou estudar duas vezes por semana. Você tem que se pensar, se coloca no lugar de. Eu sempre gosto desse exemplo de voltar para a criança, né? Porque a criança que aprende um idioma com intuição, é intuitivo. Tipo assim, ela não tem muita escolha, mas é bem intuitivo para ela. Ela nunca está aprendendo uma coisa intuitiva se ela está tendo a exposição àquilo ali, se ela está tendo aquele estímulo, se é uma vez só por semana, ou duas vezes por semana, ou eu três lembro vezes. de duas histórias, eu lembro de duas histórias muito engraçadas aqui com minha filha. Eu tô vendo criança agora, eu fico pensando nisso que tu fala sobre, cara, é intuitivo mesmo. A primeira foi que ela foi botar a cara para fora de mora apartamento aqui, que eu fui levar um lixo. Eu falei, Isabel, deixa de ser fofoqueira. Ela ficou repetindo fofoqueira a semana inteira sem nem saber o que era fofoqueira. E a outra, ela começou a ver uns videozinhos de coisa de criança mesmo no YouTube. Aí ele ensinava a criança a pular, né? Se você está feliz, pula, ou alguma coisa do tipo. Ela estava outro dia pulando e falando jump, 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 meio errado assim, jump, né? Jump, 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 jump. Parece até japonês falando inglês. Aí eu falei assim, cara, mas eu nunca ensinei isso para ela e tal. Ela pegou, cara, é incrível, incrível. Exatamente. Então, tipo, já está absorvendo aquilo ali, né? Mas você concorda que ela está tendo esse estímulo diário? Ela está tendo essa frequência toda hora, todo momento? Tem, porque esses vídeos no YouTube, a gente deixa ela vendo normalmente umas 2 horas por dia. A gente, quando está muito ocupado, deixa um pouquinho mais. E às vezes caem os vídeos em inglês, da mesma coisa que ela assistia em português. Aí era o mesmo canal, só que traduzido e tal. E daí ela curte, ela assiste. Exatamente. Então, tipo assim, aí que já tem os pilares, o estímulo, a frequência junto com o estímulo
E aí, pelo fato dela ser criança, dela ser dessa coisa toda, ela está tendo um pouco de afinidade com aquilo ali e realmente já está criando aqueles pilares para estar aprendendo um idioma, ou um novo idioma, ou dois idiomas ao mesmo tempo, no caso dela. Entendeu? Então, esse aqui, gente, que é um dos estímulos mais importantes. Então, voltando para o caso do Jaime, o que está acontecendo? Ele gosta de ver vídeo no YouTube, coisa de business, de negócio. O que seria a melhor coisa para ele se fazer? Vocês concordam que, tipo assim, não adianta nada eu chegar pro Jaime e falar assim, poxa, você precisa ver um filme, você precisa ver uma série, você precisa ver Friends legendado. Ele vai olhar aquilo ali e vai assim, cara, não consigo ver isso, isso aqui é muito chato para mim, não tem nada a ver comigo, não gosto daquilo ali. É ou não é, Jaime? Aí tu pegou na veia mesmo, porque eu sou exceção da regra. Eu sou um cara que odeia Friends, eu troço bom. Sou persona não grata. Então, exatamente. Então, tipo assim, por que essa parte da afinidade é uma parada muito importante? Porque você realmente tem que estar de acordo com a sua personalidade. Se não tiver de acordo com a sua personalidade, por mais que você tenha um estímulo, você sabe que você tem que fazer aquele processo todo que eu falei no início do vídeo, você tem a frequência, você sabe que você precisa ver todos os dias, mas você não tem a afinidade. Se você não tem afinidade, você vai conseguir ser, você vai conseguir ser, estou esquecendo, tá me fugindo a palavra. Eu acho que você não vai nem conectar com os outros pilares mesmo, porque se você Exatamente, não você tem não vai conseguir afinidade, você não conectar. vai querer ser estimulado e muito menos querer fazer isso todo dia. Exatamente, você não vai querer fazer isso todo dia. Então, por mais que você consiga se forçar e ser consistente durante 2, 3 semanas, um mês, aquele estímulo não vai ser proveitoso, porque você não está tendo afinidade com aquilo ali, você não está curtindo o processo, entendeu? E você, depois de um mês, 2 meses, lembra que eu falei antes? O nosso cérebro ele está sempre querendo um caminho mais preguiçoso, ele está sempre querendo tipo assim, pô, você não precisa necessariamente disso. Você começa a ouvir aquela vozinha do capetinha, né? Você não precisa disso. Para que você quer aprender inglês? Todo mundo fala que quer aprender inglês, mas você conhece alguém que fala inglês? Que porta que vai abrir com você falando inglês? E no fundo, você sabe de todas as respostas, você sabe da importância disso. Só que depois de 2 semanas do processo, quando você não tem afinidade com aquilo ali, você começa a realmente a ouvir mais aquela vozinha e fica assim, caraca, é verdade. Caraca, para que eu estou fazendo isso? Caraca, realmente eu acho que eu não gosto muito disso. Talvez o inglês realmente não é para mim. Por isso que tem que muito importante acertar esse último pilar da afinidade, entendeu? Você nunca vai fazer tão bem algo que você não gosta de fazer. Exatamente, exatamente. Então, galera, para um brinde no final do vídeo, vou dar o seguinte: vou dar algumas coisas, eu não sei se vai ser 3 coisas, se vai ser 3, se vai ser 4. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Então, galera, para finalizar o vídeo, vou dar algumas coisinhas que você pode estar fazendo em inglês que vão te ajudar nesse processo, né? Vamos para o mais difícil para o mais fácil, talvez. Alright? So, the first thing is stand-up comedy. Não sei se vocês gostam de comédia em pé, stand-up. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis de você estar vendo em inglês. Eu acho que é um bom alvo. Se você já consegue ver um stand-up e conseguir entender, né? Aí você, and what can you do? Né? O que você pode fazer? Você pode justamente find comedians that you like. Ache comediantes que você gosta, que você curte, que aí você começa a ver um ou outro, aí você começa, pô, eu gosto muito desse cara aqui. Por exemplo, eu tenho um amigo que a gente gosta muito do Dave Chappelle. Aí a gente sempre tá mandando uma piada ou do outro do Dave Chappelle. Hoje em dia tem algumas coisas traduzidas na internet e tal. E tem algumas coisas novas e tal, aí aparece, aí tem alguns comediantes novos, enfim. Essa é uma coisa que eu gosto, que a gente gosta e que eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Por exemplo, pô, não gosto muito de stand-up comedy. I'm not a guy that likes to laugh. Não gosto de dar risada, não gosto de rir, sou para baixo, sou focado. Beleza, cada um tem o seu jeito. O que você pode fazer então é ver podcast. O que seria um podcast? Podcast, hoje em dia todo mundo sabe o que é podcast, né? É uma palavra que nem tem muita tradução, né, Jânio? Aqui no Brasil é podcast. Podcast, né? Podcast. Exatamente. Então você pode assistir podcast, né? E aproveitar que, assim, imagina só, gente, uma das coisas que eu acho que eu falo muito das vantagens de estar aprendendo, de estar falando inglês, é o quê? No Brasil, em português, a gente tem algumas coisas em. A gente tem alguns podcasts, né? A gente tem bastante podcast. Eu não vou falar alguns, a gente tem bastante conteúdo de podcast. Agora, imagina lá fora, em inglês. Muita gente falando inglês, mas falante da língua inglesa é muito maior do que falante da língua portuguesa. Então, assim, você consegue achar assuntos mais diversos possíveis sobre podcast em inglês. Então,
dependendo do assunto, você pega os assuntos em primeira mão. Por exemplo, quando você fala de tecnologia, cara, vai sair lá primeiro, para depois sair aqui. A galera vai começar a falar primeiro lá de tecnologia para depois chegar aqui, por exemplo. Você pega o Exatamente. assunto em primeira mão, você sai na frente da concorrência, vamos dizer assim. Exatamente. Essa é uma das outras vantagens que eu acho muito bom no inglês, mas aí a gente pode estar falando isso em outro vídeo. E outra coisa que você pode fazer, que é o mais tradicional, que eu nem recomendei muito aqui, que é você estar vendo filmes e séries, né? Ou desenhos, depende muito mais da sua afinidade, né? Por exemplo, eu sou um cara que eu não gosto muito de séries. Eu não gosto muito daquela coisa de. Eu acho meio chato. Depois do terceiro, quarto episódio, você fica assim, ah, aquela chatice. Eu prefiro de um filme. Um filme, 90 minutos, o cara lá, a história começou, início, meio, fim, beginning, middle, end, the end, acabou. No máximo vai ter um segundo filme e fim, entendeu? Então, depende muito da sua afinidade. E aí você, lembrando, sempre está vendo com legendas em inglês, com as coisas em inglês, né? Sempre tentando tirar essa muleta, né? Muitas das vezes as pessoas ficam muito com essa muleta de português toda hora. Aí fica assim, ah, não, ah, eu tô vendo, eu tô escutando em inglês, mas você tá lendo em português, o que que adianta, entendeu? Quando você pode até curtir esse processo, mas se você não está tentando se criar esse estímulo, não tem como. Por exemplo, eu até vejo algumas coisas, você tem que começar a aprender a se dar esse estímulo. Isso é uma coisa que eu começo a trabalhar mais com os alunos, mais com one-on-one, né? Que é o quê? Às vezes, eu vejo. Teve alguns momentos que eu vi algumas entrevistas em japonês, entendeu? Aí você tem que começar a tentar pescar as coisas, entendeu? Só que em japonês, o que estava sendo falado? Estava sendo falado em japonês e falado em português, a tradução. Só que assim, se você começar a prestar bem atenção, você começa a pegar, essa palavra quer dizer isso. Ah, essa daqui. E depois você começa até a perceber da gramática, né? Que se você entende um pouquinho mais da regrinha e tal, você tem, pô, a gramática em português, do japonês é um pouco diferente, né? O verbo no final e tal. Enfim, não vamos entrar em detalhes. Mas você tem que estar realmente, mesmo com a tradução, você tem que forçar a sua cabeça, tipo assim, cara, quero entender o que que aquilo ali quer dizer, entendeu? E quando você está muito com a muleta, né, de estar vendo uma coisa com legenda e tal, você vai estar fazendo uma coisa que você curte, que você gosta, né, um filme, uma série, alguma coisa assim, só que você vai estar tão entretido naquilo ali que você vai usar a muleta para você conseguir entender e dar a dopamina, né, para o seu cérebro, dar o prazer para o seu cérebro de entender aquela história, entender aquele contexto, entendeu? Então, sempre tentando É, tirar essas muletas. aí não adianta muito ter afinidade, né? Você está matando o pilar da afinidade, né? Se não Exatamente, botar um exatamente. desafiozinho ali, né? Exatamente. Você mata o pilar da afinidade, eu acho que você até usa a afinidade, mas você mata o estímulo, porque você deixa de se dar esse estímulo, o estímulo Ah, estímulo, correto, tá vendo? entendeu? Falei errado. Exatamente, exatamente. Então, galera, não esquece de curtir, like the video, subscribe, se inscreve, tá bom? E a gente vai mandando mais conteúdo para vocês, beleza? Come together, guys. Let's do this. Vamos que vamos.